Hello! E aí? Como você está? Estou sumidinha daqui por alguns dias, né? Alguns motivos aí, correria. Mas hoje eu não... Oi, Lucas! Gente, hoje tivemos uma viagem maravilhosa em família. Sugiro que vocês façam, porque é muito bom você viajar em família. Muita resenha, muita risada, muita raiva que a gente passa porque o pobre não tem um minuto de paz. Ai, Deus, muitos perrengues. Eita, caiu minha caixinha de som. Enfim, gente, vamos lá. E se você viu o meu story anterior, eu estava de roxo. Uma cor bem linda que, de certa forma, eu acho, venhamos e convenhamos que combina muito comigo essa cor. E é a minha favorita, lilás ou roxo. E vindo hoje pelo caminho e analisando todo, ultimamente, os dias que têm passado, eu me lembrei de um vídeo na internet, não sei se você viu, que são flores que estão nascendo no deserto. Principalmente naquele deserto do Atacama, que ele é o deserto mais árido do mundo, é a região mais seca. E teve chuva lá no deserto e nasceu flores, e as flores lilás, roxa e brancas. E eu fiquei assim, apaixonada, aquilo assim mexeu muito comigo. E até numa reportagem, até num vídeo fala que lá em Isaías 35 diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Então é uma promessa de Deus, né? É uma palavra determinada pelo Senhor. E eu achei algo assim sensacional. Eu fiquei apaixonada por essa ação, né? Vamos dizer assim, da natureza. E muito lindo, ficou muito lindo. Enfim, isso trouxe muito à tona, ligou muito ao que o Senhor me trouxe essa semana. Que acho que eu creio que foi segunda-feira que Deus me apresentou uma canção. Que o nome dessa canção... Oi, gente. Oi, Nicole. O nome dessa canção é Flowers, da Samantha Ebert. Ouça essa canção, gente. Meu Deus, assim... É até a que tá tocando aí no fundinho musical pra você. Quando eu ouvi ela pela primeira vez, eu fui ver a tradução dela. E eu fiquei assim, apaixonada, encantada. Deus falou muito ao meu coração. Deus falou poderosamente ao meu coração. E nessa letra, ela fala mais ou menos o seguinte. Eu peguei algumas partes aqui pra você. Ela diz o seguinte na letra da música: eu escrevi no meu caderno que já vi dias melhores. A chuva não para de cair pela minha janela e eu não saio do meu quarto há 76 dias, porque estou perdendo a fé. E logo abaixo continua assim: Senhor, por que você está me mantendo aqui? Então ele me disse: criança, estou plantando sementes. Eu sou um bom Deus e tenho um bom plano. Um dia você verá que as flores crescem no vale. Que lindo. Que lindo, porque essa canção fala de alguém que teve depressão ou que está em depressão. Quando ela fala do quarto há 76 dias, ela refere-se a um tempo que ela não sai de uma escuridão profunda, que ela está presa dentro dela mesma e ela não consegue ver luz, ela não consegue viver a vida, ela não tem forças, não tem ânimo para prosseguir o seu dia a dia, a sua rotina, a sua vida. Então,
ela pede ao Senhor: Deus, por que o Senhor está me mantendo aqui? Por que eu estou passando por isso? Eu não tenho forças, eu estou perdendo a fé. E Deus diz assim: calma, filha, né? Criança, é um chamamento carinhoso de Deus. Calma, eu estou plantando sementes. Um dia você verá que no deserto nascerão flores. Cara, que lindo, que Deus precioso que nós temos. E isso me lembrou algo que eu vivi. Logo que eu estava na igreja, me converti. Eu creio que eu já tinha, acho que uns 3 anos de cristã. Eu passei por uma situação muito constrangedora no meio cristão, no meio evangélico. Eu não coloco culpa na igreja, porque todo ser humano, aonde ele está, ou numa empresa, ou numa escola, ele passa por situações assim. Mas eu passei na igreja. Então eu creio que o teor, assim, eu não esperava. Aquele momento eu era muito nova, mas eu passei por uma situação muito constrangedora de uma acusação mentirosa na época. E eu não conseguia provar a minha inocência. E ainda para piorar, vamos dizer assim, o próprio Deus falava assim: filha, você não irá se justificar. Você não vai abrir a tua boca para falar nada. Quem vai te justificar sou eu. E aquilo me corroía mais ainda, que eu falava: Senhor, primeiro que é mentira. Segundo que o Senhor, o meu Pai, não deixa eu me justificar, não deixa eu falar a verdade. E aí Deus falava assim: quando Jesus foi na cruz, ele era inocente ou ele era culpado? Aí o Senhor, ele era totalmente inocente. Ele abriu a boca? Não. Ele era totalmente inocente. Então teve um propósito Jesus ter ido na cruz e não ter aberto a boca nem um minuto. Então aguenta firme, filha. Você vai entender um dia o porquê que eu estou permitindo isso. E dessa situação, gente, eu perdi todos os meus amigos na época. Fui afastada de todas as minhas atividades. Todas as minhas lideranças, tudo que eu participava ali no meu grupo de convívio. E aquilo foi me trazendo uma angústia, uma tristeza, uma solidão, um sentimento de culpa, de amargura, de raiva, de ódio muito grande no meu coração. E foi passando os dias, foi passando os meses, e isso me levou a uma depressão. Eu tive depressão juntamente com síndrome do pânico. E, de verdade, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Porque eu creio que uma das piores dores que um ser humano pode sentir é a dor dentro. É a dor na alma. Porque a dor no físico, você pode tomar um medicamento, você pode tomar alguma coisa que passe, que melhore. Mas na alma, você perde toda a sua força, toda a sua esperança de viver, toda a sua animação, toda a sua gana de prosseguir a vida. Eu me lembro que na época a minha família sempre foi muito unida, assim, graças a Deus eu tenho uma estrutura familiar maravilhosa. E eu lembro que a minha mãe passou por esse processo comigo, assim, muito de perto. E ela me levava na chácara e eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer absolutamente nada. E eu lembro de um dia que ela fez um almoço. Eu lembro até hoje, minha memória é péssima, gente, mas algumas coisas me marcam muito. E eu gravei isso. Era macarrão com linguiça. Minha mãe sempre cozinhou muito bem, então eu lembro muito, muito certinho desse dia. E ela teve que colocar a comida na minha boca, porque há dias que eu não conseguia comer, não descia. Era uma tristeza muito grande, muito profunda mesmo, assim. Uma angústia sobrenatural, inexplicável. E eu lembro que
eu deitava na grama quando chegava mais ou menos 5h30, 6 horas, que hoje pra mim é o meu momento mais favorito do dia, que é a viração do dia. Eu amo o pôr do sol, mas naquela época era o meu momento mais difícil do dia, porque pra mim era a transição do dia pra noite, da luz pra escuridão, pras trevas. Então a noite me trazia um sentimento horrível, pior do que eu tava sentindo durante o dia. Então era muito triste pra mim nesse momento. E eu chorava, era uma coisa horrível. E eu tinha pavor de celular, de receber mensagem, ligações, por a acusação ter sido tão grave na época, né? As pessoas me ligavam chacoteando e rindo de mim e tal. Então, quando chegava uma mensagem, aquele barulho, meu coração, olha, acelerava assim. Eu tinha um pânico. Eu fiquei meses sem mexer no celular. Meses. Porque me dava gatilhos dessas mensagens, dessas acusações. E naquele momento da depressão, eu perguntava assim: Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor está me mantendo aqui? Exatamente como essa canção fala. Deus, por que o Senhor está me mantendo aqui? E não era falta de Deus. A depressão que eu tive não era falta de Deus. Eu tinha sempre tive muita vida com Deus, experiência com Deus, relacionamento com Deus. Eu orava muito, sempre fui apaixonada em devocional, em oração. Então não era uma depressão de falta de Deus. Coisa que muitas pessoas acham que é falta de Deus. Então naquele momento a depressão que eu tive, ela era da alma. Uma depressão almática. Que era um rombo na minha alma. Era uma tristeza, uma angústia, um sentimento de invalidez, de fracasso na alma, porque foi causado por uma situação que abalou meu emocional. E enfim, se passou o tempo, eu creio que Deus, ele cura todo tipo de depressão, todo tipo de enfermidade. Deus, ele é capaz de curar tudo. E foi passando o tempo e eu fui me fortalecendo no Senhor. Tive bons amigos que me ajudaram, aí apareceu algumas pessoas muito maduras para me ajudar, a minha família, e eu fui voltando, até que um belo dia Deus, ele me tirou dessa depressão, ele me curou dessa depressão. E ele me dizia assim: filha, você vai entender o porquê que eu estou permitindo isso. E depois de muitos anos, eu entendi. Hoje a coisa que eu mais sou apaixonada em fazer é ouvir e cuidar de corações partidos. É ajudar quem sofre, principalmente nessa área de dores emocionais. Porque eu sei que é uma das piores dores que o ser humano pode ter. E Deus, ele me deu muita graça. Ele me ajudou muito a entender coisas profundas de como funciona a alma, de como funciona o espírito, de como funciona o corpo. Então, o Senhor, ele me deu, né, a palavra de Deus, e nós aprendemos que tudo aquilo que você vence, você cria uma autoridade. Deus te dá uma autoridade sobre aquilo que você venceu. E é algo que eu sou apaixonada hoje. O próprio Deus já até nos presenteou com a Casa de Cura, que é um seminário, eu creio que será uma escola um dia, que é sobre cura emocional. Porque ele se importa com a sua dor. Às vezes você pode estar passando por um momento de escuridão, num quarto escuro, e você pensa: cadê Deus? Deus é a pessoa que mais se importa com a sua dor, é Deus. Não existe ninguém mais que se importa muito mais do que ele. E enfim, depois que passou tudo isso, e eu comecei a aprofundar nessa área, a estudar nessa área, eu aprendi que existem 3 tipos de depressão. Nós somos tricotômicos. Então nós somos corpo, físico,
células, hormônios. E nós somos alma, que é a sede das emoções. E nós somos o espírito, que é a sede do Espírito de Deus, que é onde nós temos ligação direta com Deus, onde o próprio Deus mora dentro de nós, habita dentro de nós. Então nós somos 3. E a depressão, ela pode atingir as 3 áreas. Então o corpo, eu tava estudando esses dias e tem depressão, existem 7 tipos de depressão. Tem uma depressão chamada transtorno afetivo sazonal, que ele é de acordo com a falta ou excesso de luz. Vocês acreditam nisso? Por exemplo, tem uma pessoa ali, as pessoas que residem ali na linha do Equador, que onde quase não pega o sol, ou nas Antárticas, quase não pega luz solar, então é muito escuro, fica aquela, né? As pessoas têm depressão por falta de luz. Você acredita nisso? Ou seja, é a depressão no corpo. É falta de hormônio ou uma situação que interfere a sua sensação ou as suas células, o seu trabalhar nervoso fisicamente. Então é uma das depressões, né? Então existem 7 tipos de depressão. Eu vou falar aqui, ó, transtorno depressivo maior, que é o TDM. O transtorno depressivo persistente, que é aquele que persiste maior tempo. Tem o transtorno bipolar, que é aquela oscilação, né? Um tempo de a pessoa estar bem, depois a pessoa está muito mal, é o extremo. Tem a depressão pós-parto, que é decorrente ao nascimento de um filho, de uma filha, que às vezes causa uma depressão. Eu só vou citar, tá, gente? Mas é muito interessante tudo isso. O transtorno disfórico pré-menstrual, que está ligado, né, a TPM. Tem o transtorno afetivo sazonal, que é o que eu falei aqui pra vocês, que é de acordo com a luz, muita luz, pouca luz, que interfere no seu corpo. E a depressão atípica. Então, são esses 7 tipos de depressão. Encaixando esses 7 tipos de depressão, nós entendemos que eles agem, que acontecem nos 3. Ou no corpo, como eu já expliquei, essa questão hormonal, essa questão de luz, falta de luz, excesso de luz. O corpo, ele vai sentir falta de hormônio também. Tem a depressão, que é na alma, que são traumas, medos, situações mal resolvidas que nós engolimos, que nós guardamos, que nós deixamos ali e nós não resolvemos, ele entope, vamos dizer assim, causando o seu adoecimento na alma. E, consequentemente, né, vai gerar doenças físicas também. Uma coisa leva a outra. E a terceira é na área espiritual, que às vezes é algo que, vamos dizer, na sua geração. A sua avó teve depressão, a sua tia teve depressão, a sua mãe teve depressão e você acaba tendo depressão. Vamos dizer que é uma herança genética, é uma herança espiritual. Então atinge também essa parte aí que as pessoas acreditam que pode ser falta de Deus. Eu creio que, como eu já disse antes, Deus, ele nos fez o corpo, a alma e o espírito. Ele é dono de tudo e ele pode curar todo tipo de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico. Todos. Deus pode, e eu creio na cura vinda de Deus, totalmente. Se ele tem um propósito, eu creio que ele tem propósito na nossa dor. Eu creio que ele vai curar, sim. Mas também temos ajudas humanas que Deus deixou. O médico, psicólogos, terapeutas, pessoas nessa área, né? Profissionais nessa área que podem nos ajudar. E é maravilhoso, tá? Eu sou terapeuta, eu já fiz terapia, sou apaixonada por isso. Porque eu creio que às vezes você fala e você é curada. Você coloca pra fora algo
que está te ferindo, que está te machucando. Eu creio que é o seguinte, a alma do ser humano é como se fosse... Sabe quando você está tomando banho e tem o ralo? Aquele acúmulo de água. Se você deixa os seus traumas, as situações da vida que são de tristeza, um luto mal resolvido, o ralo tá tapado ali, a água não vai descer, aquela água vai ficar parada, ela vai apodrecer. E essa água podre vai causar, né, uma mágoa, que vem de má água. É a junção de uma má água, mágoa. E essa mágoa vai trazer cheiro ruim, podridão, e isso vai adoecer você, fisicamente e na alma também. Então, nós precisamos cuidar muito do nosso coração, cuidar muito da nossa alma, cuidar muito do nosso espiritual e cuidar muito do nosso corpo. É importante. Então, são muitos sintomas, né? É uma tristeza profunda, é uma fadiga, é uma falta de interesse nas coisas, é um sentimento de culpa, é um luto não curado, porque luto ele tem um começo, mas ele também tem um final. Luto você não pode prolongar muitos anos, muito tempo, mas isso vai ser o tema para a próxima live, porque é um tema assim muito interessante sobre o luto. Enfim, nós precisamos resolver isso, cuidar da nossa mente, do nosso corpo e da nossa alma. E nós não estamos sozinhos, certo? Tá tudo bem não estar bem. Tá tudo bem você não estar 100%. Você pedir ajuda, você pedir um conselho. Às vezes você falar, eu creio na cura através da fala. Quando você fala, quando você expõe algo, quando você coloca pra fora, você às vezes vai ver um outro lado da situação. Você fala, nossa, poxa vida, eu não imaginei que era assim, eu não tinha visto por essa ótica. E aquilo vai trazendo cura pro seu coração. Um perdão que você precisa liberar pra pessoa é uma cura na sua alma. Hoje mesmo nós tivemos uma experiência, né? Na nossa viagem, que nós tivemos alguns imprevistos antes de sair. Nós tínhamos marcado para sair às 16 horas. E nós tivemos 2 imprevistos nos 2 carros. O pneu furou, os 2. E nós achamos aquilo assim, diferente, né? O que aconteceu? E aí, quando eu entrei no carro da minha irmã, e eu falei assim, gente, vamos agradecer a Deus, porque Deus está nos livrando de algo lá na frente. Algum acidente, alguma coisa, Deus está nos livrando dessa situação de risco de morte mesmo. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Nós temos que agradecer a Deus os atrasos de Deus, porque Ele pode estar nos livrando lá na frente. E aí vindo, né, dirigindo tudo, e aí no caminho eu vi 2 animais que tinham acabado de ser atropelados. Estavam mortos assim na beira da rodovia. E eu parei pra pensar, eu falei, meu Deus, quem sabe, né? Poderia ter sido o meu carro e do meu cunhado, enfrentando aí esse animal, correndo risco de acidente, de capotamento, de morte. E Deus nos livrou. E eu creio também que não teve nenhum acidente grave lá na rodovia, graças a Deus. Deus também creio que livrou outras pessoas. Mas eu vi aquela situação, então me trouxe uma reflexão. E entender que sempre vai ter um lado bom. Pode ser a coisa mais horrível, triste, catástrofe da sua vida. Eu creio que pode ter uma coisa boa disso. Deus pode estar te fortalecendo. Deus pode estar plantando sementes no seu deserto. Em algum momento vai florescer. Essa dor, essa tristeza não é para sempre. Fica calmo, fica tranquilo, não se desespere, porque vai aparecer uma luz no fim do túnel. Se você precisar, você tem pessoas que podem te ajudar. Ou até nós mesmos, aqui do outro lado da telinha, às vezes, né? Mais uma pessoa que tem 24 horas, todos os dias da semana, 366 dias do ano, ele está disponível para você. Que é a palavra de Deus ali que fala em Jeremias 33, aleluia, glória a Deus.
Que é um trava-línguas, né? Jeremias 33:3, que diz assim, eu vou colocar nas minhas palavras: clama a mim e eu responder-te-ei, te mostrarei coisas ocultas que tu não sabes. Então, Deus é a pessoa que está disponível para você todo o tempo todo, e você pode clamar por Ele, que Ele vai estar ali para te ajudar. Ele vai estar ali para te socorrer. Ele é o nosso socorro bem presente. Que o Senhor venha guardar essa palavra no seu coração. E se você já passou por um momento assim de tristeza, de solidão, de depressão, e você venceu, eu creio que Deus vai te usar para ajudar outras pessoas. Às vezes a pessoa está do seu lado, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um amigo da escola, às vezes é um vizinho, às vezes é qualquer pessoa. E você pode ajudar essa pessoa a sair desse momento de escuridão, tá bom? Então que Deus venha te fortalecer se você está passando por isso. E se você já venceu, que você possa ser usada por Deus para ajudar outras pessoas. E que nós sempre possamos lembrar: Deus é um Deus bom e tem um plano perfeito. E Ele planta sementes. E um dia nós vamos ver que pode nascer flores no vale. Deus abençoe. Eu quero orar por você. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero apresentar cada um que está assistindo esse vídeo agora ou depois, Deus. Pai, que o Senhor venha inundar essa pessoa por completo com o teu amor, com a tua cura, Senhor. Pai, eu sei que muitas vezes nós enfrentamos dias ruins, dias maus, dias de escuridão, mas o Senhor é a nossa luz, é o nosso socorro bem presente, é a nossa alegria. Pai, eu te peço que o Senhor venha adentrar no coração dessa pessoa nesse momento, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar energia, força, ânimo e vigor para essa pessoa, Deus. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a tua luz e que ela possa, Deus, ou que ele possa, Senhor, ver que isso tudo vai passar, isso tudo vai melhorar, porque o Senhor tem cuidado dele. Deus, eu oro e apresento cada pessoa, Deus, e que o Senhor venha cuidar de cada um deles e toda a sua casa, Pai. Deus, nós colocamos diante de Ti todas essas nossas dificuldades, dores, sofrimentos, que o Senhor possa curar, Deus, a nossa alma e que nós possamos, Senhor, sempre limpar, ressignificar e que o Senhor venha trazer, Deus amado, cura para o nosso corpo, para nossa alma e para o nosso espírito, Deus. Colocamos diante de Ti, Deus, porque Tu és o Deus que fez cada parte, cada partícula do nosso corpo. Nós queremos Te agradecer e Te pedir, Senhor, esteja conosco, porque o Senhor é a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus venha te abençoar, que o Senhor possa trazer alegria ao seu coração. E para finalizar, viva a vida intensamente. Seja feliz intensamente. Comemore as pequenas coisas. Hoje eu valorizo o simples fato, o simples motivo de eu acordar, orar ao Senhor, ter um momento com Deus, colocar uma música e dançar. Eu amo ouvir música e dançar. Eu posso estar na moto, eu tô ouvindo música, eu estou dançando. Eu tô andando na rua, tô dançando. Eu tô no meu quarto, eu estou dançando. Porque eu sei quão difícil foi um dia eu não ter prazer nisso. Eu não sorrir por nada, eu não comemorar por nada. Então hoje eu celebro as pequenas coisas. Então que você viva da melhor maneira possível. Valorize sua família, esteja em família, esteja em amigos, esteja com Deus principalmente. Que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E Ele é a pessoa que mais nos ama e cuida de nós. Então um beijo no seu coração. Deus abençoe sua vida. Até a próxima!